Bom dia a todos. Neste Outubro Rosa, vamos estender as mãos e os corações. Apoiemos as mulheres em sua jornada corajosa contra o câncer de mama. Cada gesto, cada palavra, cada ação conta. Cada voz, cada história importa. Compartilhe a mensagem Juntos Somos Mais Fortes. Câncer de mama tem cura, porque juntos podemos criar um futuro de esperança e união para todas as mulheres. Oi, gente, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês para falar de vida, para falar de saúde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse painel tão importante. Eu queria agradecer a oportunidade de estar de volta aqui ao TJCC, a segunda vez que eu estou aqui, e dessa vez a convite da Sociedade Brasileira de Mastologia, a quem eu agradeço também. Antes de começar, queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Lília Ribeiro, eu sou carioca, pelo sotaque vocês talvez tenham percebido. Sou jornalista, eu trabalho como repórter e apresentadora na TV Globo. Talvez alguns aqui que são de fora do Rio me conheçam do meu período na Globo News. Eu sou botafoguense, eu sou líder, né? Sou mãe da Giovana, que tem 8 anos, sou esposa do Tiago, um cara muito legal, e sou paciente oncológica. Eu tive câncer de mama. Agora, em outubro, além de completar 40 anos de vida, eu vou completar 3 anos do diagnóstico. Eu tive um câncer do subtipo luminal B, estágio 3, bastante agressivo. Eu fiz quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Estou aqui hoje sem nenhum sinal da doença, felizmente. Em hormonioterapia. Vocês sabem o que isso significa, né? E estou vivendo e aprendendo a viver como se vive ou como se pode viver depois de passar pelo diagnóstico de um câncer. Então, algumas coisas eu aprendi. Logo que eu fui diagnosticada, eu fiquei, obviamente, morrendo de medo de morrer, mas também muito angustiada, me perguntando o que eu tinha feito de errado. E aí o meu oncologista, Dr. José Bines, vendo a minha angústia, me disse assim: você nasceu num grupo de risco, você nasceu mulher, para começo de conversa. Nós somos muitas, cada vez mais, mas também somos muitas sobreviventes, o que é importante. E não é um raio que cai aqui ou lá, né? Uma a cada 8. Eu sou uma dessas umas. E, além disso, outra coisa que eu aprendi, porque depois, como jornalista, eu também fui tratar desse tema em alguns momentos, câncer de mama em especial, uma doença multifatorial. Às vezes a gente tem, e isso para muitas coisas na vida, a tendência de buscar respostas simples para coisas que são muito complexas. Não dá para a gente fazer isso, falando desse assunto. E é exatamente porque a gente precisa de diferentes abordagens que a gente tenha um time tão especial aqui para falar dessa necessidade de olhar de forma complexa para o câncer de mama. E aí a minha sugestão para a gente começar essa conversa
principalmente para os pacientes, é a gente pegar a culpa, botar ela aqui de lado e a gente pensar sobre responsabilidade. Todos nós temos alguma responsabilidade nessa história, pacientes, familiares, equipe médica, ONGs, grupos de advocacia, enfim, todo mundo que está no meio dessa história. Cada um tem uma responsabilidade. A gente vai tentar tratar de alguns desses aspectos hoje. E, para isso, temos esse time maravilhoso aqui, a quem eu agradeço. Vou apresentá-los, então. A gente tem Daniel Cage, nutricionista, empresário e TEDx speaker. Palmas. Dr. Daniel Butros, professor, doutor do programa de pós-graduação em tocoginecologia. Falei certo, doutor? Da Unesp. Bem-vindo. Dr. Carlos Alberto Ruiz, que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, assistente doutor da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia do HC FEMUSP, certo? Mastologista do HC FEMUSP e CESP e do Centro de Oncologia Hospital Alemão. Bem-vindo, doutor. E como nós, mulheres, adoramos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, daqui a pouco a doutora Rosemar Raal vai estar aqui com a gente, ela que é professora do programa de mastologia da UFG, também tesoureira-geral da SBM, mastologista e mestre e doutora pela UFG. A gente daqui a pouco vai ter a presença dela aqui. Então, vamos começar pelo Daniel. Agora eu vou sentar aqui para a gente conversar de pertinho. Peraí. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiro pela apresentação, de estar aqui nessa mesa, né, nesse palco, do lado de grandes profissionais e diante de vocês também. Eu queria saber quem aqui é paciente oncológico, já foi, para eu ter noção para quem eu estou falando. Tá. Quem aqui é profissional da área de saúde? Maravilha. Então, já deu para entender. Queria também mandar um alô para a turma aí da internet, né, que está sendo transmitido, que esse é um ambiente que eu atuo bastante, então não vamos esquecer da turma da telinha ali. Pessoal, eu sou nutricionista e um atleta também, eu sou um apaixonado por saúde e bem-estar, por longevidade, estudo muito isso, tento praticar, tento ser um cara mais coerente possível, sou pai também, né? Então, sempre quando eu falo de saúde e de nutrição, eu falo um pouco como pai, um pouco como profissional, um pouco como marido também. Eu estou vivendo agora, por exemplo, um momento bem único, né? Que é a primeira vez que eu convivo com uma pessoa com câncer. A minha tia, a tia de minha esposa, né? Que é considerada a mãe dela, tia Sônia, ela está vivendo lá um tempo lá em casa e ela descobriu um câncer tem 2 meses. Então está sendo um aprendizado muito grande para mim porque eu estou vivendo de perto isso e tentando ajudar ela, né, e com todas as recomendações teóricas e práticas. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouco da forma que eu enxergo a saúde e das recomendações. Eu sou um cara muito prático. E a primeira coisa que ela falou comigo quando ela teve o diagnóstico, ela falou assim para mim: Daniel, e agora? E aí chorou e tal. E ela é médica, né, ginecologista, já tem 67 anos. Aí eu falei: minha tia, é o seguinte, a prevenção e o tratamento do câncer, ele começa na cozinha e termina na academia. Ela olhou para mim assim, aí ela: como assim? E aí é o que eu sempre falo, né, nas minhas palestras, nos vídeos que vocês encontram na internet. A alimentação é talvez uma das coisas mais acessíveis para as pessoas, para os pacientes, para todos nós. As escolhas que nós fazemos, elas fazem muita diferença. E são escolhas diárias, né? É o que eu vou comer ou deixar de comer no café da manhã, corrido, que foi para estar aqui hoje. É o coffee break ali, né? É o que eu vou almoçar aqui, é a correria daqui para o aeroporto que eu vou voltar hoje para Salvador e tal. Então, eu sempre falo com os meus seguidores e com as pessoas próximas, de que a gente precisa ser protagonista da nossa saúde. A gente precisa, obviamente, ter todo o trabalho preventivo de fazer os exames, de procurar os médicos, né? Isso foi muito importante. Ela, inclusive, minha tia descobriu esse
teste no exame de rotina, e parece que ela tinha adiado assim 6 meses ou 3 meses, e aí, no último teste, não tinha dado nada. Por conta desse time, ela já parece que descobriu com uma diferença de tempo que já foi significante para o tratamento, mas ela está bem. E o que é que a ciência da nutrição mostra? Todos os dias nós temos células que, por algum motivo, elas não se comportam como deveriam, então, ali, né, com alguma dificuldade de replicação. Então, todos os dias nós temos no nosso corpo células se transformando no que poderia ser um câncer. E aí elas deveriam entrar em apoptose, né, morte celular. Em algumas pessoas, isso não acontece. E o que é muito curioso é que os nutrientes, né, a nossa alimentação, ela tem um papel muito importante, porque quase todas as reações metabólicas ali de reparação do DNA, de síntese de proteínas, né, dos nucleotídeos, tudo isso envolvem cofatores, né, que são ou vitaminas, a vitamina B9, a vitamina B12, B6, ou são também minerais, ou é o enxofre que é a matéria-prima para fazer a cisteína, a metionina, que são os aminoácidos que participam. E esse papo é todo muito técnico, mas tudo isso para dizer de que o nosso corpo é como um teclado, né, que cada tecla ali, cada informação daquela que o nosso corpo precisa para poder se manter saudável, ela é uma informação que vem do que a gente come, que vem do nosso nível de estresse, do quanto a gente se movimenta ou não, né, do quanto a gente dorme bem ou não. E aí a gente traz a discussão para o ambiente que a gente vive, né? A gente precisa entender de que, embora a medicina, a nutrição, né, a gente procure a molécula, o nutriente, o remédio, o chá, a planta que vai curar o câncer, que vai melhorar, que vai prevenir, na verdade isso é muito reducionista, é muito superficial. A gente precisa entender que o ambiente que a gente vive, e aí está a alimentação, está o exercício, estão as pessoas, isso sim é o grande diferencial, é o que está ao nosso alcance. Tem uma frase de Hipócrates que eu acho fantástica, que ela engloba para mim tudo e resume tudo, que ele fala que o ser humano adoece à medida que ele se afasta da natureza. E se vocês forem estudar o câncer ele está mais presente em grandes centros urbanos, né? Quanto mais a gente se desconecta da natureza, seja na forma de comer, trocar uma fruta por um biscoito recheado, seja na hora de trocar uma comida, arroz e feijão, feito em casa, como era antigamente, por um macarrão instantâneo, porque você não tem tempo, seja o distanciamento da natureza, quando você, ao invés de ir para um final de semana na praia ou num lado de campo, você dentro de um shopping só consumindo açúcar, gordura, ultraprocessado, né, comprando, consumindo, né, 90% do nosso tempo a gente não se expõe ao sol, em ambientes fechados, com ar-condicionado. Então, está claro de que a gente precisa se reconectar, né, sobretudo com nós mesmos, né, e desacelerar um pouco, porque eu costumo falar que o grande problema do nosso momento agora é a falta de tempo. O maior causador de câncer é a falta de tempo. Porque quando você não tem tempo, que você engole a comida ou come qualquer coisa, ou substitui uma comida saudável por um fast food, um junk food, é na falta de tempo que você não vai malhar porque não tem o tempo. Né? Óbvio que a gente tem talvez a maior dificuldade no nosso tempo hoje é gestão do tempo, é fazer tempo. Muitos aqui têm tempo, mas procrastinam, não ficam na internet, no celular. Mas o fato é que qualidade de vida hoje é ter tempo, pessoal. Se você não tem tempo, você pode ter um carro, um apartamento, uma fazenda, um avião. Se você não tem tempo para viver, você não tem tempo para se dedicar a você, para cuidar de você, para se alimentar bem, para fazer uma hora de exercício, né? E então, essa é a percepção que eu quero trazer para vocês, de que olha como está tudo ao nosso alcance, né? Óbvio, tem a parte genética, que é uma pequena parcela, graças a Deus, e que a gente não tem como controlar, porque a gente já nasce com esse carimbo, mas está aí a epigenética para nos mostrar que
a gente conseguindo modular o nosso tempo, as nossas emoções, selecionando qual tipo de pessoa você quer estar do seu lado, porque os estudos mostram, eu estudo muito comportamento, os estudos mostram que, a depender da companhia que você tem no seu dia a dia, isso lhe influencia mais a comer mais saudável ou não, a treinar mais ou não, né? Vamos atrás de pessoas e amigos que nos motivem, que nos inspirem, que nos chamem não só para ir para o barzinho beber, comer e fazer farra, mas que nos convide para, no sábado de manhã, fazer uma caminhada ou nos inscrever numa corrida de 10 quilômetros, né? Que agora está uma febre isso. Que a gente tenha pessoas que vão estar do nosso lado para poder nos acolher, conversar, né? Para nos incentivar. Então, muita amizade abandonada depois dessa palestra. E assim, e ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio na vida, porque eu vejo na internet, que é um ambiente que eu trafego muito terrorismo nutricional, açúcar causa câncer, carne vermelha, se você comer causa câncer e tal. E aí quando a gente vai ali, né, acolhendo e desdobrando, o que de fato acontece, o que de fato é preocupante é quando a gente passa a descascar pouco e desembalar mais. Se eu pudesse resumir aqui numa recomendação, e vocês possam passar isso para os pacientes de vocês, se a gente comer mais comida de verdade, né? Quando a gente vai no mercado ali, que tem aquele labirinto que leva... Repare, o labirinto do mercado é perfeitamente calculado para fazer você percorrer um monte de corredor que não tem nada interessante para você, é só açúcar, gordura vegetal hidrogenada, farinha, né? E aí e outras coisas mais. E aí, lá no finalzinho do mercado, é que está o que importa, que é o ovo, que é a carne, o frango, o peixe, a verdura, o legume, a fruta. Né? Se a gente conseguir descascar mais... 5 minutos. Se a gente conseguir descascar mais e desembalar menos, né, a gente vai economizar, beber mais água, beber menos suco de caixa, menos energético, menos isso, menos aquilo, menos chá, né, emagrecedor. Se a gente fizer isso, é o simples, beber mais água. Olha, meu amigo, dá um gole aqui, todo mundo dá um gole. Vou até dar um gole aqui também, um brinde. Se a gente beber, é o simples, né? Beber mais água, se movimentar mais. Eu estava estudando muito esses dias sobre... a ciência está trazendo agora que o exercício físico, o músculo esquelético, ele não é só uma coisa que vai deixar bonito, forte, fazer você ter uma postura bacana, lhe dar longevidade. O músculo é um órgão um órgão endócrino, né? Então tem os estudos das miocinas, aí, irisina e várias outras miocinas, que são substâncias que são sinalizadores, que vão atuar no nosso cérebro, no nosso intestino, no nosso humor, né? Em tudo. Então, o exercício não é só uma coisa para emagrecer, para ficar bacana, né? Bonito, é também uma forma de você modular seu sistema imunológico, potencializar o tratamento imunoterápico, né? Então, a alimentação e o exercício não é só para prevenir, é também para tratar, para potencializar o uso das medicações, para fazer com que você absorva emocionalmente esse momento de dor, de insegurança, né, de você não se sentir acolhido, né? Então, assim, é muito complicado porque ainda tem a dimensão do comportamento que a comida ocupa na nossa vida. Muitas vezes um lugar de consolo, um lugar de recompensa. Pô, eu mereço isso. É um prazer, né? Talvez seja o maior prazer da nossa vida, seja comer. Então, a gente também não pode perder isso. Não pode encarar a nutrição como uma medicalização, como, não, eu vou comer o tomate porque tem licopeno, que o licopeno vai agir na célula tal, vou comer o castanha do Pará porque tem selênio, que vai melhorar a minha tireoide, e as frutas vermelhas, porque esse é o nosso novo estudo que vai melhorar isso e aquilo, ou vai inibir a célula cancerígena. A gente não pode também deixar que vá para esse lado, né? Porque, no fundo, tem também o efeito terapêutico de você comer e lembrar da sua infância, ou comer ao redor da mesa, no domingo com seus familiares, né? É aquilo que a gente está falando, não se isolar do mundo. Estou com câncer, se isola dentro do quarto, não pode fazer exercício, porque tem gente que acha que não pode fazer exercício, ou achar que você encarnar o doente, né? Então, eu acho que é muito mais sobre procurar enxergar a saúde, né, e o que está no nosso alcance, e ser protagonista da nossa saúde. Eu costumo falar para
já que eu trouxe o tempo, né, como um divisor de águas na nossa vida, e para tudo a gente precisa de tempo, eu quero que vocês saiam daqui com essa mensagem de que se a gente não encontra tempo para poder cuidar da nossa saúde, não tem jeito, a gente vai arrumar um tempo para cuidar da nossa doença e vai ser bem pior. Então, vamos rever, né, essa nossa gestão do tempo, o que é prioridade, se é tantas horas na rede social, né, se é tantas coisas que a gente perde tempo, literalmente, no nosso dia a dia, e vamos investir no básico, né, no simples, no que está ao nosso alcance, e tentar acolher aí as pessoas que precisam muito também do nosso carinho, do nosso apoio. Em 15 minutos foi o que eu consegui trazer aqui para vocês. Obrigada, Daniel. Agora a gente vai passar para o doutor Daniel. Eu queria aproveitar, então, Pode vir. A partir do que o Daniel Cade trouxe para a gente, dessa necessidade de, por exemplo, uma paciente, e o senhor acompanha isso, né? Alguém que está vivendo o pior momento da sua vida, ou que está passando por dias de sofrimento mental, físico, como é dizer assim, vai malhar. Como que convence? Como que traz para perto? Isso é possível para todo mundo, porque a gente está falando de um universo muito grande, de muitas mulheres em realidades diferentes. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Me dá 15 minutos. Já te Tá bom. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou até emocionado, porque falar para médicos e profissionais da saúde é fácil, mas falar para pacientes é algo que motiva muito, sabe? Porque eu amo muito as pacientes oncológicas do fundo do meu coração. Porque conviver com essas mulheres no dia a dia faz a gente aprender a sofrer junto, a viver junto, a ser feliz junto, sabe? E ser mastologista é um prêmio que eu tenho na minha vida de poder conviver e aprender muito. Então, eu estou muito feliz de poder falar para vocês. Me convidaram para falar sobre o impacto da mudança do estilo de vida, né, nas pacientes sobreviventes de câncer. E eu não gosto desses títulos quando eu tenho que comprovar alguma coisa que é tão óbvio, né? O Daniel, meu xará, aqui falou com tanta leveza, e parece que falar de quimioterapia é fácil, que é comprovado, mas falar de estilo de vida eu tenho que comprovar impacto. As coisas não são sempre assim, né? Eu tenho certeza absoluta que nesse slide aqui eu estou apresentando para vocês 3 tipos de tratamento oncológico: quimioterapia, radioterapia e atividade física. Porque mudança de estilo de vida é tratamento oncológico. E eu tenho 15 minutos a partir de agora, que já era meu tempo, para contar para vocês o porquê que eu tenho essa convicção plena. Eu sou médico pesquisador de uma área que me deixa muito feliz, que é sobre estilo de vida e câncer de mama, há mais de 10 anos. Então, eu estudo muito isso, publico sobre isso, e cada vez mais tento trazer para as pessoas que me escutam a importância do tema. Eu vou expor para vocês um pouquinho sobre o tema, desde a prevenção até quadros metastáticos, e tentar, no final, responder a pergunta da Lilian: como que eu vou incentivá-las a fazer isso? Essa moça tem 27 anos, e durante muito tempo a gente sabia que ela tinha altíssimo risco cardiovascular. Mas hoje eu posso falar para vocês que ela tem um altíssimo risco oncológico. Mas, Daniel, ela tem 27 anos, ela é pré-menopausa. Eu ouvi dizer que isso é só depois dos 50 anos, não mais. Opa, travou? Não mais, não mais. Quando a gente considera IMC, índice de massa corporal, a gente só conseguia comprovar que o IMC alterado aumentava risco para câncer a partir da menopausa. Quando a gente deixa para lá a balança e traz só a fita métrica, a cintura, a circunferência da cintura alterada aumenta risco para qualquer fase da vida da mulher. Doutor, o câncer de mama está tornando mais prevalente? Sim, porque a obesidade está se tornando mais prevalente. A resposta básica é essa. Então, a fita métrica faz diagnóstico.
E isso tem preocupado muito os especialistas. Quando antigamente só se falava sobre tratamento oncológico sistêmico nos grandes congressos, agora não. O Congresso de San Antônio, ano passado, o maior congresso de câncer de mama do mundo, uma sessão inteira falando sobre qualquer forma de perder peso previne câncer. Qualquer forma de perder peso previne câncer. E depois na ASCO, que é o maior congresso de oncologia clínica do mundo. Esse foi o trabalho mais impactante, que eles compararam 3 grupos de mulheres com IMC acima de 35, ou seja, já com uma obesidade avançada. Aquelas que tomaram os remédios atuais para redução de peso, aquelas que fizeram cirurgia bariátrica, aquelas que não fizeram nada. E, sim, tomar os remédios demonstrou menor risco para desenvolver o câncer. Então, essas pessoas que tomaram remédio, eles acompanharam 15 anos. Quem tomou remédio perdeu menos peso do que quem fez a bariátrica. Porém, o risco diminuiu para ter câncer, demonstrando que talvez o problema não seja o peso, talvez o problema seja a inflamação. E inflamação envolve tudo aquilo que o meu xará falou, de tudo aquilo que a gente come, que a gente desembala e que não estraga dentro da nossa despensa. Quando a gente está diante de uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, independente da idade, se ela tiver obesidade no momento do diagnóstico, ela vai aumentar o risco, tanto de recidiva oncológica, quanto de risco para doença cardiovascular, quanto de mortalidade por qualquer causa. Então, quando eu, mastologista, que já declarei que amo as minhas pacientes e não as mamas das minhas pacientes, entendo que atrás daquelas mamas tem uma paciente obesa, eu tenho, sim, muito o que fazer por ela, porque tratar o câncer não vai ser suficiente, porque ela tem um risco muito aumentado de vir a prejudicar a sua própria saúde. Nós temos um trabalho lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, que nós publicamos há 2 anos, e que é um dado interessante, que mulheres tratadas de câncer de mama que são obesas, elas costumam ter tumores menos agressivos. O que isso quer dizer? Eu vou ter muito tempo para cuidar da obesidade dela. Eu vou cuidar do câncer de mama dela, e eu vou ter que cuidar do peso dela. Eu tenho que cuidar dela. Nós, profissionais da saúde, precisamos cuidar da mulher com câncer de mama. E daí essa paciente começa o tratamento. E hoje em dia é muito comum os tratamentos neoadjuvantes. Vou traduzir. Quando eu não opero de cara, eu começo com quimioterapia, ou endocrinoterapia, ou terapia-alvo. E esse trabalho é muito valioso. Tirem foto desse slide. É brincadeira. Não, parem de tirar. Esse trabalho é muito valioso, porque ele pegou 2 grupos de mulheres que fizeram quimioterapia neoadjuvante. Ou seja, mulheres que tinham tumores um pouco mais avançados que tiveram que tratar antes de operar. Elas fizeram o mesmo tratamento. Metade fez mudança radical de estilo de vida, com atividade física e nutrição. E a outra metade não fez. A diferença de resposta patológica completa é muito significativa. Eu vou traduzir. A diferença dos tumores que sumiram da mama das mulheres é muito significativo, porque o grupo que fez atividade física mais nutrição com a nutricionista teve muito mais resposta patológica completa. Veja bem, num grupo 53%, no outro 28%. Nós estamos falando de 15% acima, e eu vou falar para vocês como mastologista. É difícil uma droga trazer um benefício desse, professor Ruiz. É muito difícil. Tem que começar agora. Você tem o diagnóstico, começa agora. Mas eu acabei de operar, o que eu faço? Vai mexer o braço agora. Acabou aquela história cultural de que mulher que opera câncer de mama não mexe o braço. Porque cada vez mais operamos menos. Cada vez mais as axilas são melhor tratadas. A doutora Samantha Risse, da Escola Paulista de Medicina, ela diz no JCO, mexam o braço ativamente em cirurgias conservadoras. Quando? Hoje, operou hoje. Essa paciente chama Débora, minha paciente do Juliano, meu educador físico que aqui está. Ela está fazendo movimentação do braço no dia seguinte da cirurgia. E ela está muito bem, eu garanto para vocês. E daí ela tratou. Ela operou, ela fez químio, ela fez radioterapia e falaram assim, olha, a sobrevida agora é muito boa, seja feliz. Espera um pouquinho. Você toma remédios que não te deixam dormir, de tanto calor. Você toma o anastrozol que te dá dor em tudo que é junta. Pronto.
E você quer convencer essa paciente a fazer atividade física? Você quer falar para ela que agora está tudo bem? Durante 1 ano, todo mundo ficou em cima. Agora que acabou o tratamento, ninguém. Todo mundo vai embora. A paciente volta para casa, o marido não está mais em casa. 70% das mulheres tratadas de câncer de mama não encontram os maridos em casa. Total ato de covardia. E as mulheres não merecem isso. Então, esse é o momento de nós, mastologistas, intensificarmos a nossa ação com as nossas pacientes. Tratar é fácil, eu quero ver ficar depois. Casar é fácil, eu quero ver ficar depois. É um casamento. E assim seguimos. Opa, desculpa. E essa mulher vai seguir. E eu, com o meu grupo, nós demonstramos uma publicação bem interessante, que essas mulheres, elas seguem, mas elas são muito inflamadas. Elas são inflamadas. E aumenta muito o risco de síndrome metabólica em mulheres que trataram de câncer de mama. Está aí, a gente publicou. Você tratou de câncer de mama e tem aumento de risco cardiovascular. Meu Deus do céu, é muita coisa para uma pessoa só. Mas é assim. E a gente demonstrou, então, que essas mulheres têm aumento de risco cardiovascular quando eram obesas. E daí as pacientes magras, as pessoas magras são insuportáveis. Elas são insuportáveis porque elas olham para a gente e falam assim, corre atrás de você. E eu sou rancoroso, então eu fui estudar as pessoas que têm IMC entre 25 e 30. Então eu quero estudar, deixa as obesas para lá, vamos estudar sobrepeso. Mulheres com IMC entre 25 e 30, lá colocado no Congresso de San Antônio ano passado, está sendo publicado. Também tem aumento de síndrome metabólica. Ah, mas eu tenho IMC de 23. E daí eu fui estudar esse subgrupo. Então, mulheres que têm IMC entre 20 e 25 também têm aumento de inflamação. Qualquer mulher tratada de câncer de mama tem aumento de risco, faltam 10 minutos, isso. Qualquer mulher tratada de câncer de mama tem aumento de risco por conta da inflamação para a doença cardiovascular. Não há mulher que se livre, nós precisamos cuidar de todas, de todas. E daí vem esse estudo que é muito interessante, extremamente recente, agora do ano passado, onde pegaram mais de 1.000 mulheres com tumores agressivos e fizeram mudança de estilo de vida desde o diagnóstico até 2 anos. Com apenas 2 anos, fizeram um monte de mudança de estilo de vida para elas. E olha só que interessante. A mudança de estilo de vida, quando bem realizada, melhorou não só a sobrevida, como recidiva. Mulheres recidivam menos e vivem mais, já nos primeiros 2 anos. E quais são as mudanças de estilo de vida que mais impactam? Atividade física, sempre, e açúcar, nunca. Eu vou explicar. Calma, calma. Alta adesão de estilo de vida, alta adesão para a atividade física e baixo consumo. E aqui vem a questão. Quando a gente fala isso para uma paciente, ela sai correndo e ela se torna, em 3 semanas, atleta olímpica. Ela perde 6 quilos. Ela fala, eu tenho até nojo de ver açúcar. 4 semanas depois, a gente sabe o que está acontecendo. Porque a mudança não é uma prova de 100 metros, a mudança é uma estrada longa. Porque mudança de estilo de vida envolve gentileza, progressão e controle. E eu apresento para vocês, baseado nisso, o nosso projeto Flor Azul, que é um projeto de mudança de estilo de vida, que depois que eu defendi o meu mestrado e o meu doutorado, eu falei, eu não posso ficar com isso na mão. Mulheres precisam mudar de estilo de vida. E eu vou chamar esse projeto como? Rosa eu não quero. Tudo é rosa. E daí eu fiquei pensando, eu amo flores, porque eu dou flores para todas as minhas pacientes, e daí eu pensei que as flores azuis, não sei se vocês sabem, que são vendidas nas floriculturas, elas são lindíssimas, mas elas foram modificadas, elas são modificadas pelo homem. Elas são pintadas, de alguma maneira o homem a tornou belíssima. E assim é o projeto Flor Azul. Mulheres no momento mais difícil da sua vida, quando estão, talvez não tão lindas, transformadas nas mais belas flores azuis. Esse é o nosso projeto de reviver. E envolve muita gente. E eu acho que cada vez mais vai envolver mais gente, porque a gente precisa de muita força. E eu tenho 2 grandes pesquisadores comigo, o Juliano Esperança, que aqui está, meu aluno de mestrado, a doutora Graziela Ravassi, doutora e especialista em oncologia, nutrição oncológica. E o que a gente faz? Atividade física, 12 minutos por dia. Ah, mas só 12 minutos? Os resultados são impactantes, porque é todo dia. Só descansa aos domingos, assim como Deus fez. E nutrição, de que maneira? Vocês vão aprender a comer, a saber entrar no supermercado e não comprar aquilo que não deve. Durante 6 meses, essas mulheres entram nesse processo. E tem um monte de variável que um dia vocês vão ler a publicação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui é o local que a gente treina. Bonito, né? Sim.
pacientes do SUS. Não gastam R$1 para estar lá dentro. Elas aprendem nutrição dentro de uma cozinha, elas treinam dentro de uma academia lindíssima. E a gente é muito feliz. Todos nós somos muito felizes lá dentro. E nós ficamos 6 meses com cada grupo, sendo feliz. E ser feliz é muito bom, mas, ao mesmo tempo, é motivacional. Se eu sou feliz, eu quero continuar. E 6 meses depois, o que a gente faz? Uma formatura para as nossas flores azuis, onde a gente entrega um diploma para elas. E nesse diploma a gente escreve um monte de coisa, e entre elas, a parte mais impactante, que nossos corações transbordam de gratidão por sua dedicação, pelo comprometimento demonstrado em cada passo e pelo espírito resiliente que você compartilhou conosco. É por isso que elas continuam, porque agora elas vão entrar num projeto para começar a ganhar um pouquinho de dinheiro para dar aula para a população do próprio bairro. É muito impactante, porque essa é a Dona Tereza. Um dia eu dei um diagnóstico de câncer de mama para ela. Algum tempo depois eu dei uma flor para ela, lá no SUS. E um dia eu dei um diploma para ela. E no dia que eu entreguei o diploma, eu não sei quem estava mais feliz, se era ela ou se era eu. Isso tem que ir longe. Não são só as mulheres de Rio Claro que merecem isso. Agora a gente está lançando um aplicativo para quem? Para as mulheres de Manaus. As mais carentes. São essas que eu gosto. As mais carentes. Aquelas que nunca tiveram nada na vida, elas vão ter acesso. O projeto de doutorado, vamos cuidar dessas mulheres também, com mudança de estilo de vida. E eu finalizo contando a história de uma paciente muito impactante. Ela, com 32 anos agora, ano passado, fez um diagnóstico de câncer de mama. E quando ela recebeu o diagnóstico, no mesmo ato, ela descobriu que tinha metástase hepática. E era a pior notícia da vida dela. Porque o nódulo ela tinha sentido durante a gravidez. E ela esperou o filho nascer para poder começar a tratar. Porque ela ama muito o filho dela, é claro, né? E daí alguém chegou para ela e falou assim, por conta da sua metástase, você não vai mais poder pegar o seu filho no colo. E quando ela me contou isso no meu consultório, eu entendi que a minha luta naquele exato momento não era mais curar a Lucilete, mas era fazer a Lucilete pegar o filho dela no colo. Porque ninguém pode cercear a liberdade de uma mãe de pegar o filho dela no colo, seja ele com 1 ano ou seja ele com 40 anos. Porque as mães podem fazer o que quiserem com seus próprios filhos. E nenhum médico tem esse direito de cercear essa liberdade. E assim fizemos. Lucilete, Projeto Flor Azul, vai treinar 12 minutos por dia, vai mudar, vai começar a comer. Ela começou a desanimar, colocamos o marido junto, tudo de graça, vai lá. Quando ela viu o marido, ela desanimou, tiramos o marido. Não, mentira, brincadeira. E as bioimpedâncias dela começaram a demonstrar aumento de massa muscular, diminuição de gordura, e ela começou a melhorar. E é claro que eu vou mostrar para vocês a foto da Lucilete com o filho dela no colo. E é claro que eu vou mostrar para vocês as flores que eu dei para a Lucilete quando a gente descobriu que as metástases estavam diminuindo. Porque ela estava tratando com quimioterapia e as metástases não diminuíram. Ela entrou com atividade física e as metástases começaram a diminuir. E daí, algumas pessoas podem virar e falar assim, mas é porque a quimioterapia começou a fazer efeito. Porque os trabalhos são muito robustos. E daí, um outro grupo pode falar assim, mas foi a atividade física que fez efeito. Porque os trabalhos são muito robustos. E eu falo para vocês que, para mim, dados são só dados, comprovados pelo homem. E nós, homens, não sabemos de tudo. A gente sabe um pouco. Porque tem uma coisa por trás de tudo isso, Lilian, que é o mais importante. Que é a nossa fé. Que é no que a gente crê. Desculpa, voltei. Que é no que a gente crê. E é assim que eu consigo motivar a minha vida e a vida das minhas pacientes. É quando eu deixo elas falarem daquilo que elas creem. E eu falo que isso é muito importante. E há 6 anos eu vou fazer uma peregrinação onde eu levo cartas dessas pacientes para Nossa Senhora Aparecida, que são lacradas. E quando eu chego lá, 300 quilômetros depois, eu entrego nos pés de quem elas creem. E talvez seja isso que esteja fazendo o tratamento dessas pacientes. Eu não sei, porque nós não sabemos de tudo. Nós, homens, sabemos de muito pouco. Mas uma coisa é fato. O filósofo Daniel falou, quanto mais você se distancia da natureza, mais doente você fica. Então, assim, agora vem um novo projeto, Caminhos de Cura, agora em outubro. Eu, professor Carlos Ruiz, que aqui está, na sua primeira peregrinação ano passado, mas a professora Rosemar, mais colegas muito especiais que aqui estão, com 12 mulheres tratadas de câncer de mama, entre elas, a minha amiga que eu convidei ontem, iremos para fazer uma peregrinação. E talvez um dia eu volte aqui para falar para vocês sobre o impacto da espiritualidade e da fé na vida, na cura e na felicidade das pessoas. Muito obrigado, é isso que eu queria dizer.
Obrigada, doutor. Obrigada. Doutora, já chegou. Quer ir agora? Então tá bom. Doutor Ruiz, para depois. Então tá ótimo. Seja bem-vinda, doutora. A gente... Estou impactada ainda com as palavras do doutor Daniel, mas falamos muito dessa responsabilidade e dessa possibilidade de ações por parte dos próprios pacientes e da necessidade de instrução a respeito de nutrição, exercício físico, que as equipes médicas precisam trazer isso, né, para as pessoas que estão sendo atendidas. Mas também existem pacientes que, como o Daniel já tinha dito, têm um carimbinho, que já vieram com o carimbinho. E nem sempre é possível identificá-las, e a gente sabe que, nesse aspecto, há uma distância muito grande entre atendimento na rede privada e atendimento na rede pública. Queria que a senhora contasse um pouco do que vocês têm experimentado e proporcionado aos pacientes. Seja bem-vinda aqui a essa mesa maravilhosa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. O que foi solicitado para que a gente falasse, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Opa! Ele volta? Deveria. O que foi solicitado para a gente falar é sobre medicina de precisão, e a pergunta, é possível? E eu acrescentaria, é possível para todas as brasileiras ter acesso a uma medicina de precisão? A paciente que vai ao consultório do Daniel privado, ela tem o mesmo acesso da paciente que consulta comigo lá na Universidade Federal de Goiás? É possível que a gente democratize o acesso à medicina de precisão? Dentro desse contexto, entre vários tópicos de medicina de precisão, a gente chama a atenção para o acesso ao painel genético. Acesso ao painel genético por quê? Porque, através dessa testagem, através desse exame, eu consigo detectar, como a Lília falou, quem nasceu com um carimbinho, com uma marca que aumenta a chance dessa pessoa desenvolver câncer de mama. E, se eu consigo identificar essa mulher, eu consigo identificar os seus familiares e saber se alguém na sua família tem essa predisposição genética, e evito ou aumento muito a chance de evitar com que os seus familiares evoluam para câncer de mama. E, embora nós tenhamos no Brasil 5 estados com legislação que dá direito à mulher do Sistema Único de Saúde de ter acesso ao painel genético, infelizmente, nós temos só o estado de Goiás implementando isso, ou seja, saindo do papel e executando no Sistema Único de Saúde o acesso ao painel genético. E isso muito nos entristece, porque, na ANS, esse acesso já está disponível para a população brasileira há muitos anos. Só que para a população brasileira, parcial, para aquela que tem saúde suplementar. Sabemos que 80% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. Então, o que a ANS coloca só vale para 10% a 20% da população brasileira. E é nesse contexto, considerando que a saúde é um direito de todos, uma obrigação do Estado, e ela tem como base, no princípio do SUS, das bases a igualdade, nós começamos o projeto Goiás Todo Rosa, que foi um projeto que teve como linha inicial, como objetivo inicial, o acesso ao painel genético no Sistema Único de Saúde. Esse foi o nosso objetivo inicial. Como que foi a construção desse projeto? Colocamos numa mesma sala, no mesmo ambiente, os centros que tratavam ou que tratam câncer de mama no nosso estado. Não são muitos, são poucos. E ali, naquele momento, com as pessoas que têm mais experiência em tratar câncer no nosso estado, fomos colocar como que nós conseguimos fazer com que essa lei saia do papel e seja efetiva. Como que nós verdadeiramente vamos conseguir fazer com que as pacientes em Goiás possam ter acesso ao painel genético. Nesse momento, nós discutimos quais seriam as nossas facilidades, quais seriam as nossas dificuldades na construção desse processo, e saiu uma equipe de trabalho grande, Lília, com 2 pessoas, pela professora Elisângela, que é aquela com a camisa de poá, e por mim. Essa foi a nossa equipe. E levamos
até a reitora da Universidade Federal de Goiás essa possibilidade. Professora Angelita, nós temos na Universidade Federal um equipamento para a realização de painel genético. Nós já fazemos isso como pesquisa. Não seria possível converter isso numa assistência de uma mais ampla e não só como pesquisa? Essa reitora aceitou isso, acatou isso, levou até o secretário estadual de saúde, na época, o doutor Sérgio Vêncio, essa proposta. Olha, a universidade tem um equipamento para a realização de testagem e nós gostaríamos que vocês, enquanto Estado, assumissem o custo do kit para a realização do teste. Isso foi levado até o governador, Ronaldo Caiado, que era exatamente a pessoa que tinha assinado a lei. Ele acatou. Graças a Deus, ele nos ouviu e acatou. Para vocês terem uma ideia da importância disso, quando nós chegamos para essa reunião, a assessora falou, vocês têm 15 minutos com o governador. Ele ficou 2 horas conosco conversando sobre esse projeto. Tá? Então, ele assinou um contrato de parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o governo do Estado para custear o acesso ao painel genético. Isso foi publicado no Diário Oficial. Nós temos um contrato de 30 meses publicado. Isso dá sustentabilidade para um projeto como esse. A gente percebe que a gente tem tempo ainda para poder caminhar, fazer funcionar e pedir a Deus que isso continue na replicação. Como uma fase 4 desse projeto, a gente entra, então, na secretaria e tenta fazer uma conexão entre as pessoas que estão ali. Vocês imaginam, a secretaria já tem uma rotina. Com toda a complexidade que a Secretaria de Saúde tem, nós vamos conversar com cada ente dessa secretaria, desse novo projeto. Fazer todo mundo conversar, entender o que é esse projeto, acreditar no projeto, sair da sua linha de conforto e entrar num projeto como esse. Isso não é simples. Para quem trabalha aqui com saúde pública, sabe que isso não é simplista. Já existe uma rotina, já existe um hábito, e você está agregando uma outra questão. Várias reuniões com superintendentes, com gerentes. Isso foi levado para a CIB, que é a Comissão Intergestor Bipartite, para que todos os municípios entendessem, porque era algo para o Estado, para que todos os municípios entendessem o que nós estávamos falando, o que era o projeto, o que é o acesso ao painel genético, essa nova tecnologia, como é que essa paciente vai ter acesso, como que vai ser esse fluxograma. É uma construção. Conseguimos, com o apoio da TI, a inserção do Centro de Genética da Universidade Federal dentro da rede estadual de saúde. Isso é extremamente importante, porque como é que a paciente vai ter acesso a um exame se esse exame não está dentro da rede? Então, hoje, o Centro de Genética da UFG está dentro da rede estadual de saúde da Universidade Federal de Goiás. Ela consegue fazer esse exame lá e o resultado desse exame, por essa conexão, ele é devolvido, então, para o médico assistente da rede. Várias reuniões com o secretário estadual. Rui, você sabe, a gente marca a reunião com o secretário, desmarca consultório, desmarca a cirurgia, 15 minutos eles falam, doutora, está cancelado, o secretário vai representar o governador em alguma coisa. Aí você marca, remarca e vai. Né? O nosso secretário do consultório quer matar a gente, né? Mas conseguimos várias reuniões e com muito apoio. O doutor Racívio, no primeiro momento, era o doutor Sérgio Vêncio, agora o doutor Racívio, um mineiro que nos apoiou imensamente, abraçou a causa, assim como o Sérgio, no primeiro momento, acreditou no projeto. Toda vez que existe alguma coisa atrapalhando, essas reuniões nos ajudam para resolver alguma questão. E um momento complicado, que é a conexão entre fora da universidade, fora do Estado. Colocar o Estado, conversar com a universidade, conversar com a fundação de apoio, que era a nossa gestora financeira, colocar todo mundo para conversar. Isso não é simples, né? São setores que trabalham independentemente, e todos eles engajados em um grande projeto. Graças a Deus, mais uma etapa vencida, conseguimos colocar esses entes conversando, apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia. Butros, a gente precisa dessas instituições fortes conosco, né? O professor Tufi foi um grande apoiador desde o início desse projeto, assim como o Alexandre Macchioli, que é o presidente da Regional Goiás. Conseguimos parceria com o terceiro setor, isso é extremamente importante, porque a elaboração do material que utilizou nesse projeto, confecção de aula e várias outras questões que, se demandasse uma licitação, iria demorar anos para acontecer, a gente consegue, então, viu, Bruninha, você está aí com a gente consegue, então, com o apoio do terceiro setor, a elaboração de muito de material e de várias outras ações, como a aquisição da Mama Amiga, para que a gente pudesse caminhar nesse projeto.
E, naquele momento, a gente percebe, então, Lília, que acesso ao painel genético era pouco. A gente precisava de outros objetivos. E a gente passa, então, a debater, e foi acatado pela Secretaria, a ampliação da nossa rede de biópsia, a construção da linha rosa, que é a conexão entre a atenção primária e secundária, fazendo com que essa paciente ande de uma forma mais célere dentro do processo, o treinamento da atenção primária, e, atualmente, nós estamos construindo um estudo de microcusteio. Quanto que isso custa para o Estado de Goiás? Quanto custa um projeto como esse? Para que isso seja replicável, para que exista uma sustentabilidade. Quais são os nossos resultados? 10 atividades de capacitação realizadas, 9 teórica e 1 virtual. Okay? 408 profissionais capacitados das regiões norte, que é essa em amarelo, verde, em região sudeste, que é essa em azul e vermelho. Começamos esse projeto pela região sudeste, que é a que tem mais estrutura dentro do projeto, muitos quilômetros rodados nesse projeto, e não para que a gente possa jogar confete na gente, mas, para vocês terem uma ideia, um único deslocamento da professora Elisângela e meu foi custeado pelo Estado. Todo o deslocamento que nós fizemos para esses momentos de capacitação que nós realizamos foram custeados por nós mesmos, porque a gente não tem verba dentro do Estado para assumirmos o deslocamento, alimentação, hotelaria, essas questões. Nessa van, foi a minha primeira vez que eu andei numa van como essa, sentei atrás e entendi por que ninguém sentava lá atrás, porque é onde tem mais bacada, né? E aí, mas tudo bem, deu certo, né? E esses são os nossos resultados. 123 amostras coletadas das pacientes, das mulheres no nosso estado, 87 de pacientes, 38 de familiares. A gente tem que coletar familiar, tá? Porque é onde a gente vai evitar com que a doença aconteça. Nosso percentual de positividade, Boutros, de 31%, então a gente está. Os critérios da nossa lei eles são bons, porque eles nos possibilitam para o critério bom de positividade. 14 pacientes BRCA1, 7 TP53. Então, a gente não pode ficar só em testagem de BRCA1, BRCA2. 4 ATM, 2 BRCA2, 1 BARD, 1 PALP e 1 CHECK. Esses são os nossos resultados reais, população SUS. Medicina de precisão é, sim, possível para a população SUS. Tudo isso está dentro da rede estadual, do site da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Tudo que nós estamos fazendo, a lei, quais são os critérios para acesso ao teste, o material que nós usamos na capacitação, como uma prestação de conta do que nós estamos fazendo. Isso foi apresentado no CONAS e, em conjunto com a FEMAMA, foi desenvolvido o Policy Paper, que é um documento que norteia, ou que orienta, na verdade, tudo o que tem que ser feito se a gente quer realmente implementar isso dentro do Sistema Único de Saúde. Para vocês terem uma ideia da nossa jornada, nós começamos e, em 4 meses daquela nossa primeira reunião, nós já começamos a realizar a testagem. 4 meses. Então, medicina de precisão é possível, porém, só é possível se a gente consegue a participação ou tem uma série de estruturas para nos ajudar com relação a isso. E um ponto importante é a participação da sociedade médica e das ONGs. Eu entendo que a função maior de uma sociedade médica é repassar conhecimento para o profissional de saúde daquela sociedade. Essa é a nossa função maior. Mas a gente não pode negligenciar o apoio e o respaldo para ações como essa. Nós somos técnicos e temos o conhecimento. Então, discutir política pública, levar até o gestor a possibilidade de mudança, eu vejo como sendo uma obrigação. Boa parte de nós que estamos nos nossos consultórios privados viemos de instituições públicas. Fizemos nossa graduação, nosso mestrado, nosso doutorado, graças às instituições públicas. Então, eu vejo como uma obrigação nós, sociedade médica, estarmos engajados em projetos como esse. Sensibilizar o Poder Executivo. Quando levamos isso para o governador Caiado, que é médico, graças a Deus, isso ajuda no diálogo, foi muito interessante. E ele percebeu isso como uma bandeira de governo. Qual o problema, Ruiz? Qual o problema? Falar que Goiás é o primeiro estado, e isso é real? Não tem problema nenhum. Desde que a gente siga os nossos princípios éticos, o nosso compliance, não é, Bruninha? Está tudo ok. Tá? A gente precisa de sensibilizar o governo. E a gente precisa de uma capilarização dentro da Secretaria Municipal. O Ruiz está fazendo um trabalho agora em São Paulo, o Boutros faz um trabalho também.
Se a gente não entra na secretaria e não entende os trâmites, as dificuldades, os processos, porque muitas vezes eles não fazem as coisas, não porque eles não querem, porque eles não têm conhecimento para fazer. E a gente, como técnico, precisa estar lá e falar: isso aqui não está certo, não é desse jeito, é daquele outro jeito. E, graças a Deus, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás tem nos permitido esse caminho. Eu acho que eu tenho sido uma pulguinha lá muito chata, mas tem dado certo. E, finalmente, a gente precisa de estudo de custo-efetividade. A gente precisa de saber quanto que isso custa, se isso é replicável, porque, se a gente chegar em qualquer outro estado, a gente tem quanto que isso custou e qual foi a efetividade disso. E a gente tem uma série de estudos hoje já publicados mostrando que painel genético é custo-efetivo. Mas nós não estamos fazendo só painel genético em Goiás, a gente está fazendo outras ações. Então, a gente precisa de mostrar o custo-efetividade disso. Eu me sinto honrada de estar aqui. Estar na TJCC é uma honra para mim. Estive a primeira vez aqui, perambulando, andando, entendendo o que é, já voltei outras vezes, e eu me sinto honrada de dividir com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo. Isso é replicável, é possível que seja feito, é uma questão de conexão de pessoas. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande para ela, que é a Andréa Bredariol, e ela fala: a gente precisa de conectar pessoas, e é verdade. A conexão de pessoas é que faz as coisas caminharem. E precisamos, Daniel, de pessoas como você, que são públicas, que têm um poder de convencimento muito maior do que o nosso, muitas vezes. O que você fala vira lei. Muitas vezes a gente gasta anos falando alguma coisa, mas pessoas como você, que poderia não estar aqui, poderia estar num local completamente diferente, se envolve com uma causa como essa. Então, me sinto honrada e obrigada, Lília, Daniel e Ruiz, e a vocês. Um beijo. Muito obrigada, doutora. Agora eu vou convidar o doutor Ruiz. Estava falando com ele ali, que a gente podia batizar essa palestra dele agora, essa fala dele, como "A vida não é um morango". É mais ou menos por aí, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É sempre provocativo, pessoal. Eu sempre começo do mesmo jeito. Bom dia a todos. Está um pouquinho melhor, vocês percebem? Porque essa energia faz falta para mim. Essa energia que me move. Essa é a parte de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia! Acabou a palestra. Não, estou brincando. Vamos falar um pouco a respeito desse morango. Barreiras e oportunidades na jornada da paciente, quais as necessidades a serem atendidas, mas, fundamentalmente, qual é o papel de todos nós. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, a não ser ser cirurgião e amar o SUS, Essa é parte da minha equipe cirúrgica. Tem o Fernando, que não está aqui, mas está sentado aqui na plateia também, que faz parte desse grupo. A gente ama o SUS. Sou doutor pelo SUS, trabalho no SUS, amo as minhas pacientes SUS. Por quê? Porque somos nós que damos a identidade a elas. Sabe, então, quando eu vejo Rose aqui, Daniel, falando a respeito de SUS, Lilian, a gente chama para a gente a nossa responsabilidade. E é por isso que hoje a minha palestra com vocês é de muita frustração. Vocês vão entender por quê, mas eu me sinto frustrado. Eu trabalho com o Outubro Rosa há 25 anos. Eu tinha que ouvir de vocês, não parece? Ô, pessoal... Há 25 anos eu trabalho com o Outubro Rosa. Obrigado. Essa era a nossa deixa. Obrigado, querida. Bom, câncer de mama, 73 mil novos casos, mortalidade altíssima, 17 mil. Um dos grandes responsáveis por essa mortalidade é o diagnóstico tardio. Para atingir 1 centímetro, o câncer de mama demora, em média, de 8 a 10 anos. Eu tenho muito tempo para fazer esse resultado. 80% dos diagnósticos do SUS são feitos através de nódulos palpáveis. E eu começo a palpar o nódulo a partir de 1,5, 2 centímetros. Então, vocês já imaginam, a partir daí, quanto tempo eu já perdi. Em média, 3 a 4 centímetros. Essa é a minha paciente SUS. O pessoal fala muito do autoexame. O autoexame previne câncer? Não. O autoexame, assim como a mamografia, faz diagnóstico precoce.
Eu não tenho um exame de prevenção primária, entre aspas, né, a não ser um pouco do que a Rose apresentou. Nas pacientes que têm alterações genéticas, a gente pode pensar em atividades de prevenção primária, né, mas o autoexame, ele, na verdade, só faz o diagnóstico do nódulo palpável como um todo, né, e vocês vão entender porque eu falo muito disso. Mortalidade por câncer de mama, na maior parte dos países desenvolvidos, decresce, no Brasil continua crescendo. É diferente nas várias regiões do Brasil, né? Para cada região existe uma particularidade. As regiões com mais poder aquisitivo, Sul e Sudeste, têm menos mortalidade como um todo. Como que eu detecto precocemente, antes da palpabilidade? Não tem segredo, é mamografia, pessoal. Mamografia. Mas, Carlos, mamografia. Mamografia dá câncer. Pelo amor de Deus, vamos desmistificar essas questões. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mamografia é fundamental. Diagnóstico milimétrico, subcentimétrico, né? Avaliação de mulheres assintomáticas. Esse é a definição do rastreamento. Mulheres assintomáticas. Então, quando eu convoco alguém para fazer o exame de mamografia, e ela é assintomática, isso é rastreamento, né? Porque se ela já tem um nódulo, não é mais rastreamento, é diagnóstico propriamente dito. Lei. Várias leis. Leis dos 30 dias depois da mamografia alterada, leis dos 60 dias para começar o tratamento, lei de reconstrução, lei de acesso, lei disso, lei daquilo. Só que papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Isso é parte da minha frustração. Estou falando disso há 24 anos, pessoal. Sabe, a gente ajudou a desenvolver essas leis, mas, efetivamente, chegam para quem precisa. INCA tem um tipo de orientação no rastreamento, bienal a partir dos 50 anos. Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Brasileiro de Radiologia preconizam anual a partir dos 40. Né? Quem está certo? O pico de incidência da mulher brasileira é 55 anos. A gente apoiava muito o nosso rastreamento na US Task Force, que é um trabalho americano, epidemiológico, muito bem feito, que eles preconizavam a partir dos 50 anos. Há 2, 3 meses, sai um paper deles, um trabalho, mostrando que eles também começam a partir dos 40. O pico de incidência da mulher americana é 65, o nosso é 55, são 10 anos antes. Hoje nós temos um número enorme de pacientes entre 40 e 50 anos com câncer de mama. Como que não vou rastrear essas mulheres? O que nós temos? Olha, isso é o que o INCA faz, né? Então, eu não rastreio ninguém antes dos 50 e não rastreio depois de 70 anos. Ou seja, eu cubro metade da população-alvo. O que a gente, como sociedade, preconiza? A partir dos 40 bienal, até a mulher continuar com uma boa expectativa de vida. Qual é a minha cobertura? 89%. Aí vocês vão falar, poxa, esse é o ideal, que legal, Carlos. Mas vamos ver os números. Rastreamento ideal deve cobrir 70% da população-alvo. Nossa realidade é nível Brasil. Nós temos quase 6.000 mamógrafos hoje, quase 3.000 mamógrafos pelo SUS. Numa conta rápida de padaria, eu tenho muito mais mamografia para fazer do que mulheres acima de 40 anos. Muito mais. Né? Ou seja, está sobrando mamógrafo. A questão não é mamografia. É claro, eu tenho que me preocupar com a qualidade da mamografia. Mas a questão não é mamografia. A questão não é mamografia. Ok, vamos ver esses números agora. Olha, a cobertura, né, em média, no Brasil, do rastreamento, de 5% a 30%, em média 21%. Lembra que era 70 o número o número ideal, 70, básico. Essa é a nossa realidade. Por isso, Lilian, sabe que eu me sinto frustrado, porque eu falo da mesma coisa há 24 anos, então a minha voz não é ouvida. Por isso que é um trabalho de todos, por isso que eu incentivo todos a falarem sobre isso. Não é o médico, são todas as pessoas ligadas à saúde, não é só as pessoas ligadas à saúde, os influencers. Daniel, o seu papel é fundamental, sabe, divulgar essas informações, porque senão a gente não vai mudar essa realidade. Eu vou estar aqui o ano que vem chorando, porque vão ser 25 anos, né, pessoal? Pô, e não adiantou absolutamente nada. O rastreamento ele pode ser oportunístico, organizado. Oportunístico é mutirão. Vai passar a carreta aqui hoje, vão fazer. Pessoal, me arrepia. Mutirão é a minha assinatura de incompetência como gestor. Eu não consegui fazer no momento certo, devido, aí eu faço mutirão. Político adora.
Vou resolver o problema do câncer de mama. Outubro Rosa, mamografia para todos. Nossa! Piada. Por quê? Porque, na verdade, quando eu tenho um programa sério de rastreamento organizado, eu preciso, na verdade, começando com a educação, ensinar por que tem que fazer mamografia. Fazer a mamografia alterada, quem vai fazer a biópsia? Alterada, quem vai fazer o tratamento? Quem vai seguir? Então, não é fazer a mamografia pura e simplesmente, não é colocar um caminhão para fazer a mamografia, porque absolutamente tudo isso tem que estar adequadamente realizado. Eu já participei de muito mutirão, então eu falo isso de cadeira. A gente perde mais da metade das pacientes. A gente a expõe desnecessariamente. E navegar todas, né? Para a gente saber quem fez, quem não fez, e como a gente atua nesse sentido. E a reavaliação permanente. Por quê? Quando você resolve um gargalo, você cria outro. Ah, Carlos, olha, o problema é mamografia. O quê? Resolver a mamografia. Ah, Carlos, agora o problema é diagnóstico. Tenho filho para fazer biópsia. Ah, Carlos, resolvi a biópsia. Como é que eu vou tratar? Porque tudo isso tem que ser planejado previamente. Isso não é jogado. Isso tem que ser planejado. Aqui, 3 segredos da estratégia preventiva. Primeiro deles, importante, educar e informar. Segundo, educar e informar. Terceiro, educar e informar. Tudo começa com a educação, como tudo na vida, pessoal. Tudo começa com a educação. Por isso que um bate-papo como esse faz muita diferença. Se eu conseguir sensibilizar um coração dessa plateia, eu já vou estar muito satisfeito, porque vocês vão multiplicar essa minha informação. Isso é fundamental. É isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia bate o tempo todo para que a gente possa estar fazendo com qualidade. Facilitar o acesso, resolutividade. Né? Não dá para você pegar um tumor palpável e colocar na fila da UBS. Eu tenho que mandar para alguém que vai fazer uma biópsia para esclarecer tudo isso. Porque, tanto no sistema público como um todo, como no privado, é claro, eu tenho mais casos de câncer de mama avançado no SUS do que no privado, mas em ambos está crescendo. E aqui tem um trabalho muito legal de um amigo nosso, Rufo, do mesmo serviço da professora Rosemar. Professora Rosemar, ontem uma promessa, hoje uma realidade, acompanha o crescimento dessa menina. A gente fez N reuniões, educando agentes de saúde, numa sala de 500 agentes de saúde, isso há muitos anos. Mas o resultado disso, infelizmente, né, Rô, ainda não temos. Né? Mas a gente vê aqui, né, quando a gente fala, né, de 40 a 49, de 50 a 69 anos, estádio 3 e 4, né, ou seja, tumor avançado ou tumor metastático, vem crescendo. Por isso, Lília, a minha insatisfação, né, querida? O que o retardo diagnóstico pode causar? Mais mortes. Quanto mais eu espero para tratar, mais pessoas morrem. Né? E tudo isso já é contemplado pela ANS. Então, a ANS tem painel genético, marcação tumoral, só que a Conitec não tem, o SUS não tem. Então, eu estabeleço entre SUS e privado um enorme abismo. Né? Essas medicações, a ANS tem, SUS não tem. Né? E aqui um diapositivo que eu gosto muito, eu mostro em cada 10 aulas que eu dou, eu mostro em 11 das minhas aulas, que é o seguinte, quando eu comparo todas as pacientes SUS e privado, morrem mais no SUS. Quando eu comparo casos avançados, morrem mais no SUS. Quando eu comparo casos iniciais, SUS e privado é igual. Ou seja, para eu alcançar a equidade, para eu usar menos droga, para eu agredir menos, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, pessoal. É quando o SUS e privado é igual. É para isso que a gente tem que brigar. Eu concordo com todas as outras nossas frentes, sabe, Rô? Eu concordo com todas. Mas essa faz diferença. Essa faz muita diferença. Porque as pacientes morrem absurdamente num país em desenvolvimento como o nosso. Esse é um trabalho interessante, publicado no final do ano passado. 75% do público é SUS. Como é que elas obtêm o conhecimento? Né? 69% dessas mulheres achavam que tinham um conhecimento bom. A maior parte do conhecimento vem através da internet do médico. E olha só o poder do Outubro Rosa, 3% apenas. Todo mundo conhece o Outubro Rosa, mas olha de onde vem o principal da informação como um todo. E quando essa informação chega, vem através do quê? Vem através do Dr. Google.
né? Porque na internet é o Google que eles chamam. Tem até aqui o Drauzio, só 3%, mas o Google, quase 60%. Mas olha o tipo de informação que as mulheres têm. O autoexame é fundamental na prevenção do câncer. É uma informação distorcida, percebe? Em mulheres jovens, abaixo de 40, o ultrassom é indicado para diagnóstico de câncer. Mentira! Percebem? Câncer de mama é hereditário, 64% acham que é hereditário. O que a Rose conversou aqui para a gente é por uma realidade de 5% a 15% da população com câncer de mama. 85% a 95% não tem nada a ver com a questão hereditária. Todo câncer é genético, ok? Porque é a partir de uma duplicação anômala do DNA. É o gene que a gente mudou. Mas nem todo câncer é hereditário. Nem todo câncer é hereditário. O Outubro Rosa ainda tem um grande impacto, então a gente aproveitar isso é muito importante. Não precisa mostrar, são 2 minutos, pode voltar. Não, estou brincando, eu não vi a plaquinha. Volta, não, estou brincando. Educar e informar todos nessa trajetória. Essa é a nossa função. Câncer de mama no estado de São Paulo, minha experiência como gestor. O professor Baracá hoje cuida da saúde da mulher no estado, tem um colega que cuida das questões ginecológicas, e eu estou cuidando das questões do câncer de mama no estado de São Paulo. Programas de alta resolutividade, o que acontece aqui, ainda como em todos os locais? Câncer de mama avançado é o mais frequente, faltam centros de referência, treinamento médico, má aplicação de recurso, rastreamento organizado não existe, ainda é oportunístico, baixa resolutividade. Tipos de câncer, antigamente a gente falava de câncer de mama palpável e não palpável, hoje eu acrescento um a mais, câncer de mama visível. A paciente abre a blusa e eu surpreendo o câncer. Que vergonha, pessoal. É vergonha minha isso aqui. Porque a gente repete tudo isso todo ano. Todo ano. Estado de São Paulo, 20 mil casos. Cidade de São Paulo, 6.600 casos. Aqui as várias DIRs do Estado. Aqui, meus amigos. A primeira coisa que eu fiz é trazer a sociedade para perto. Os técnicos que têm a formação para isso. Uma coisa que a Rosemar, dentre muitas que ela falou que é importante, é que, às vezes, o gestor não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não sabe fazer. Então, ele tem que ter informação qualificada. E o técnico junto faz muita diferença, como um todo. Tempo até o diagnóstico, mamografia alterada até a biópsia. Em todo o nosso país, 56 na região norte, nordeste 41, centro-oeste 39, sudeste 31, sul 36. A lei é de 30 dias. São Paulo está bem, São Paulo não está ruim nesse aspecto, né? Tempo até o tratamento, lembra? 60 dias. Olha a média do Brasil. Essa é a média do Brasil. Qual é a média de São Paulo? 164. Lembra? Era 60 dias a lei, pessoal. Claro, estamos mexendo na gestão para entender por que isso acontece. O diagnóstico, hoje ampliamos as redes de acesso com exame imunistoquímico, inclusive. Por quê? Antigamente só pedia a biópsia. Biópsia, câncer de mama, eu tenho... Por favor, finalizar. 30 segundinhos. Então, sem imunistoquímico, eu não trato câncer de mama. Eu tenho que saber se é receptor de hormônio positivo, se é HER2 positivo, senão eu não consigo tratar. O que se fazia antes? Biópsia positiva, ok. E essa paciente tem que voltar depois de 60 dias para ver o resultado do imunistoquímico. Ser reencaminhada para um serviço que pode tratar, mais 60 dias. Você entende por que 160 dias? Estou terminando. Biópsia com agulha grossa, imunistoquímico fundamental. Essa é uma lei de São Paulo que fala que se qualquer paciente com essas alterações vai diretamente para a resolutividade. Não volta para a UBS, eu só perco tempo na UBS. Se positivo, rede Hebe Camargo. Então, assim, quais são as nossas ações? Quais são as ações sugeridas? Treinar agentes de saúde, navegar o paciente, resolutividade, priorizar o tratamento quanto antes, agregar a sociedade médica junto com esse paciente. Por quê? Eu quero integrar a comunidade, o terceiro setor, a sociedade médica, porque eu sozinho sou totalmente não competente para esse tipo de realização. Vida e história, 24 anos. Nossa busca de beneficiar nosso principal objetivo, que é a nossa paciente, a nossa mulher SUS. Envolver todos os partícipes, que é o que o Dani faz em Rio Claro. Ele conseguiu juntar tudo. Fila em Rio Claro é 0. Por que se ele pode fazer, eu não posso fazer, pessoal? Qual é o problema? O que ele tem que eu não tenho? Não respondam, por favor, agora não.
Quais as nossas necessidades a serem atendidas, então? Comunicação melhor com a paciente, cumprimento das leis, resolutividade, facilitar acesso, compromisso com a causa. E, pessoal, todos nós somos responsáveis. Todos somos responsáveis. Quem procura acha, quem acha cura. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai ficar aqui até 19h. Realidade, 15 minutos. Mas eu acho que ficou claro aqui o papel da informação e como há desigualdades até no acesso à informação. Então, por exemplo, o Daniel Cade começou falando sobre comida de verdade e tudo mais. Quando a gente olha para a realidade das mulheres brasileiras, a gente sabe que, para muita gente, é difícil até se alimentar, inclusive para pacientes que descobrem um câncer de mama. Mas a gente precisa do que é mais caro, do que é mais difícil, de 1000 suplementos para ter uma alimentação pouco inflamatória, Daniel. Legal, você ainda falou o termo, né, que está em alta agora, tudo alimentação anti-inflamatória. Olha só, é aquilo que o professor falou ali mesmo, saúde se aprende, educação é quem cura. Isso aí é uma frase que eu carrego para a minha vida. E dá, sim, para a gente descomplicar. Por mais que tenha esse apelo da internet, da mídia, sobre o que é saudável, né? O que é saudável hoje é o que é sem glúten, sem lactose, é o que é fit, é o que tem proteína, colágeno e tal. Mas não necessariamente isso é uma garantia de que vai ser saudável ou que é só isso e fica nisso. Na verdade, quando a gente vai olhar e ver, por exemplo, eu já trabalhei muito tempo na época da faculdade em estágio e tal, próximo a comunidades no campo. As pessoas elas têm no campo, ou que têm acesso a feiras livres, né, que é a comida que vem do campo, que é o campo que alimenta a cidade, elas têm uma relação também com a alimentação com relação ao status, que é muito difícil de você tirar da cabeça das pessoas. Então, quando você vai no interior e vê um menino comendo, a mãe dando um pacotinho de biscoito recheado, e você fala para ela assim, mãe, isso aqui é cheio de gordura trans, isso aqui é assim. Ela, meu filho, eu agora estou com o poder de poder dar para meu filho um biscoito recheado, uma pipoca de micro-ondas. Eu acabei de comprar um micro-ondas, eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha nem dinheiro para comprar o gás. E agora você vai me dizer para tirar isso? Então, olha como é complexo, né? O que é status hoje? É você ter um pacotinho, é ter uma coisa sem glúten, sem lactose, né? É um alimento ultraprocessado, na maioria das vezes. É a carne de hambúrguer que é vegetariana, vegana, mas que é tão tóxica quanto o hambúrguer que é de carne. Então, a gente vive, né? Eu tento fazer esse trabalho na internet de tentar informar para as pessoas de que menos é mais, de que vamos e procurar mais as feiras, grandes feiras, né? Aí tem a questão do tempo, eu não tenho tempo para ir na feira. Aí vem toda aquela discussão que a gente fala, né? Falo muito, eu, por exemplo, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado muito a estudar agroecologia, a aplicar isso na prática. Eu comprei um sítio na pandemia e foi assim um divisor de águas na minha vida. Hoje eu planto, tenho uma farmacinha dentro de um vaso dentro da minha casa com alecrim, com um monte faço chás e isso e aquilo. Então, voltando àquela história, né? Tentar fazer com que as pessoas retornem a entender de que dá para fazer com o que é mais simples, sabe? Agora, a gente também falou muito de exercício físico, né? Você, inclusive, falou do poder metabólico, endócrino do músculo. Doutor Daniel, eu queria saber o seguinte, tem diferença para essa paciente, que é uma sobrevivente do câncer? O senhor falou do tempo ali, né? 12 minutos já tem um impacto. Mas tem diferença do tipo de exercício que essa mulher faz para ter um desfecho melhor? E pensando, por exemplo, mulheres que muitas delas, a gente sabe que a maioria em bloqueio hormonal, que também tem um impacto na vida dessa mulher. Faz diferença o tipo de exercício? Excelente pergunta.
Faz diferença. De uma maneira bem técnica, científica, o ganho de massa muscular é mais interessante do que apenas as atividades aeróbicas. Então, ganhar massa muscular para mulheres, principalmente membros inferiores, pernas, é algo que previne muitas doenças, tratam muitas outras, e o ganho de massa muscular é muito importante para mulheres tratadas de câncer de mama. Só que uma coisa é aquilo que a gente ensina, outra coisa é aquilo que a gente faz. Se você me perguntar se 12 minutos por dia dá para fazer ganho de massa muscular significativamente em um mês, você está... Não dá. Mas em 5 anos dá. Porque o grande problema, Lilian, é que as nossas pacientes, a dona Tereza, que eu apresentei ali, ela não conseguia fechar o sutiã dela sozinha. Ela precisava da filha para ajudar a colocar o sutiã para frente. Ela não consegue pegar o chinelo embaixo da cama. Ela precisa de ajuda. Quando você precisa de ajuda de alguém para fazer coisas do seu dia a dia, você não tem autonomia. Quando você não tem autonomia, você não tem qualidade de vida. Então, muitas das minhas pacientes, talvez eu não esteja preocupado nesse momento que ela viva até 95 anos musculosa. Não, primeiro eu quero que ela tenha autonomia. Depois eu quero que ela entenda que essa autonomia deixou ela muito feliz. E que com tudo isso ela vai aumentar. E talvez quando ela vai em algum lugar, ela não vá mais de carro ou de ônibus, ela vá a pé. E com a alimentação saudável que ela está fazendo, ela começa a ter mais substrato e ganho com proteína, e saber fazer um prato perfeito, 30% de proteína, 70%, você entende? Então, e até, só, desculpa interromper, até acrescentar a ela a ideia de que ela vai continuar vivendo, porque, às vezes, no momento do diagnóstico, isso pode ter sido roubado dela, né? Foi roubado. Que pode pensar a longo prazo. Foi roubado dela. A vida foi roubada, só que muitas pacientes, elas nem viviam antes do câncer. Essa é a grande questão, que muitas das mulheres, e eu falo isso sem medo de ser interpretado, muitas das mulheres têm a chance de descobrir a felicidade depois do diagnóstico do câncer de mama, porque ela sabe daquele momento que ela não quer mais na vida dela. Então, o estilo de vida saudável, ele vem como algo que apresenta, primeiro, o tratamento e, junto com ela, a qualidade de vida. O que nós temos lá no Flor Azul com 12 minutos? Melhora de equilíbrio, porque mulheres que caem são mulheres que se fraturam, são mulheres que vão viver menos. São mulheres que não têm amplitude de movimentação de braço, porque um dia falaram para ela que mulher que opera câncer de mama não pode mais carregar peso naquele braço, ela não mexe mais aquele braço. Então, muito antes da gente entender qual é o ideal de 150, 300 minutos por semana, que é o que todo mundo sabe, é a gente trazer o que é eficaz para aquela paciente. 12 minutos todos os dias é melhor do que 75 minutos, uma vez por semana, em alta... Não é assim. Então, é a longevidade. É o que o meu educador físico está aqui, o Juliano, ele fala que a atividade física ela precisa ser delicada, suave, como é a nossa vida. Prazeroso e costuma funcionar. Com tudo isso, tem que vir o quê? Motivação. Nossa, como a senhora está linda. Doutor, o senhor acha? Eu tenho certeza. E ela continua. Então, eu acho que é assim, é devagar, é devagar. Agora, eu queria perguntar para a doutora Rosemar, para o doutor Ruiz, ouvindo vocês dois falarem, me ocorreu uma coisa. Por que que a gente não está discutindo essas questões nacionalmente? Por que que a gente não está pensando e não está no dia a dia dos debates brasileiros esse mundo de mulheres de 40 a 50 anos que não estão fazendo rastreio? Por que que a gente não está discutindo? Será que iria mais barato se a gente pensasse numa tecnologia ou num programa nacional para fazer esses exames? Por que que as cidades e os estados precisam estar aí agindo isoladamente? Especificamente com relação ao painel, com relação ao que eu falei, nós estamos desenvolvendo um trabalho de custo-efetividade para a implementação na Conitec, para que isso seja disponível pelo SUS. Porque um dos passos para a implementação da Conitec é que você tem um estudo que mostre custo-efetividade. E nós estamos fazendo isso junto com o Dr. Henrique Couto, de BH, com apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia, e esse documento permitirá com que a gente apresente para a Conitec e que isso deixe de ser uma coisa do Estado e passe a ter uma apresentação, uma possibilidade nacional. Como o Ruiz falou,
Lília, isso representa, o câncer de mama herdado, ele representa 5 a 10% só. Entretanto, imagina você descobrir, e no nosso grupo nós temos, uma paciente com câncer de mama herdada, e você descobre 3 filhas com herança. E nessas 3 filhas, você oportuniza uma mastectomia profilática, cirurgia famosa da Angelina Jolie, e evita que essas mulheres desenvolvam câncer de mama. Isso, para o Estado, é economicamente extremamente viável. Para a vida dessas mulheres, por não ter um diagnóstico do sofrimento de um câncer de mama. Então, a gente precisa realmente que isso seja replicado em termos de Estado. Isso que eu estou falando em termos de painel. Ampliando para o que você está falando, geral, rastreamento, biópsia, nós discutimos isso sim. Há anos nós discutimos isso. Em eventos como esse, em eventos científicos, a grande questão, que é o que a gente estava conversando lá na sala, é comunicação. Eu acho que nós não conseguimos ainda conversar com o governo, ou com quem tem a caneta, da forma que precisa ser conversado. E eu tenho a impressão, porque a sociedade médica ainda não teve essa capilaridade dentro de gestões governamentais. Nós ainda não fizemos isso. Então, eu acredito que esse é um movimento que a gente está fazendo agora. Está saindo da sua caixinha de conforto, a sociedade médica, indo para um debate, indo para uma ação. Nós vamos conseguir tudo, não, porque o governo vai falar, isso aqui é possível, isso não é. Ok, mas a gente dá 2 passos. Né? Então, a impressão que eu tenho é porque nós ainda não conseguimos ter uma capilaridade, uma ação do ponto de vista técnico dentro de ações governamentais. Muitas decisões políticas elas são tomadas sem que o técnico seja consultado. E eu não estou falando que isso é só erro do governo, não. Eu acho que tem erro nosso, enquanto sociedade médicas, de não irmos atrás disso. Né? Isso aqui não se faz assim. Isso está errado. Dá o cara a tapa, tentar negociar o que eu estou falando, isso é factível, isso não é, isso dá para ser feito em 1 ano, isso dá para ser feito em 2 anos. Mas eu acho que nós, sociedade médicas, erramos. Muitos anos ficando dentro do nosso casulo, né? Dentro daquilo que, na verdade, era confortável para a gente. Porque enfrentamento não é fácil. Não é fácil você chegar numa secretaria e falar está errado. Não é assim. Isso é difícil. Você encontra resistência, porque o movimento de mudança ele não é simples, mas ele é factível. Então, mudar é factível, mas eu acho que, enquanto sociedades, juntamente com a ONGs, é factível, levando o técnico, o correto para ser executado. E eu, complementando o que a minha professora já falou, eu diria, você sabe, Lilian, existe um problema básico. Porque se eu tenho esses números com 21%, 25% apenas das mulheres fazendo mamografia, e com um detalhe, quem faz é quem faz sempre, é a mesma que faz Papa Nicolau, é a mesma que se cuida, percebe? Então, como que eu vou sensibilizar a quem não faz? Aí tem uma grande questão. Hoje, 80% dos lares, classe C e D, são sustentados pelas mulheres. E, na enorme maioria das vezes, trabalho free, sabe, em que não tem registro em carteira, nada disso. Ela não estar presente no trabalho é menos comida na mesa dela. Percebe? Então, eu tenho que estar sensível para isso. Não adianta eu aqui falar, o ideal. Espera, nós falamos já muito como sociedade o que é ideal. Frustradíssimo. Você vê os nossos números. Por isso que uma reunião como essa, com todos que estão trabalhando na saúde ou não, influencers em si, precisam falar mais. Olha, vai fazer a mamografia. O governo agora tem um programa, no dia do seu aniversário, vários estados já têm isso, para facilitar essa demanda. Sensibiliza a pessoa que está contratando essa pessoa, porque muitas vezes é uma mulher também, na maioria das vezes são mulheres, porque são as mulheres que são as grandes administradoras das vidas, percebe? Então, elas podem também, nessa sensibilização, proporcionar para que todos possam atingir o que a gente busca. Então, assim, falta equidade, o desnível é muito grande. Sabe, uma coisa que o meu professor Daniel falou aqui hoje é assim, a definição de saúde não é ausência de doença. Saúde não é ausência de doença. Saúde é qualidade de vida. Tudo que impacta na qualidade de vida, impacta na saúde. Eu falo para os meus pacientes, você quer melhorar a sua saúde? Exercício, alimentação, cuidar da cabeça. Porque hoje a gente sabe que 98,5%, 98,6% dos problemas começam com a cabeça. Né? É nesse sentido, trabalhar isso é fundamental.
Eu posso só fazer uma colocação? Me Claro. permite? É rápido. Quando a professora Rosemar coloca que a sociedade brasileira talvez tenha uma parcela de culpa, que as grandes sociedades médicas têm uma parcela de culpa, eu, particularmente, não que eu não concorde, mas eu interpreto de uma maneira diferente. Para eu conseguir fazer mudança de estilo de vida para as nossas mulheres em Rio Claro, eu tive que trabalhar mais de 10 anos nessa linha. É claro, primeiro eu vou tratar e lidar com o grande problema. E eu não vou trazer os dados, um dia eu posso trazer, os números da minha cidade são espetaculares, são suíços. Rio Claro é uma cidade que tem prazos oncológicos suíços. Por quê? Por conta de gestão. Por quê? Porque os nossos gestores precisam de nós. Porque eu entendo a sua pergunta, o Brasil precisa se mobilizar? Não. Nós, profissionais da área da saúde, que temos o conhecimento tão importante, tão valioso, precisamos levar ao nosso gestor mais próximo, ao nosso prefeito, ao nosso secretário da saúde. E acreditem, eles estão de braços abertos para nos receber. Porque nós temos uma maneira de se posicionar como brasileiro que os políticos devem fazer. Sim, mas eles precisam da gente. Eles precisam aprender como fazer, e ninguém vai deixar de escrever algo que é muito bom, desde que ele saiba. Então, vocês, profissionais da área de saúde, o conhecimento de vocês é muito valioso, e não é só nas redes sociais. É para o gestor, com muita educação, com muita gentileza, chegar ao seu gestor e falar, eu tenho uma sugestão. Se a mamografia vier alterada, vai direto fazer biópsia. Se a biópsia vier alterar, pediu biópsia, quem estiver fazendo, se for muito suspeito, já pede a imuno junto. Porque funciona. O Brasil precisa de trabalho de formiguinha. Nós somos as formiguinhas. Não esperem grandes projetos. Façam pequenos projetos. Um pequeno aqui, um pequeno ali. Daqui a pouco a gente está aqui só festejando. Porque cada um daqui consegue fazer a diferença na vida. Porque é o próprio, todos juntos somos mais fortes. Então a gente precisa se unir. Daniel, mas você conseguiu fazer isso porque você mobilizou um gestor. Foi o seu conhecimento técnico que mobilizou o gestor. Foi a sua capacidade de organização que agregou uma rede. Então, quando eu falo sociedade médica, eu não estou falando a instituição sociedade. Eu estou falando todos nós que construímos a sociedade médica. Se nós mantivermos o nosso conhecimento como técnicos, para nós, a gente não mobiliza nada. Tá? Então, quando eu falo sociedade médica, eu estou falando de cada um de nós assumirmos o nosso papel para fazermos algum movimento de mudança. A sociedade instituição, ela realmente tem outras funções, talvez, né? Mas, quando nós saímos do nosso casulo, enxergamos essa realidade e convencemos, porque você sempre comenta isso, nós, médicos, somos ouvidos, somos respeitados quando a gente se posiciona. Tá? E eu, assim como outras profissões que têm uma ação espetacular. Fisioterapia tem uma ação espetacular em câncer de mama, educação física crescendo muito em câncer de mama, enfermagem há anos fazendo um trabalho espetacular em câncer de mama, psicologia, um trabalho maravilhoso. Todas as pessoas comprometidas que têm objetivo de mudança, quando ela chega para um governante, ela consegue fazer. Se ela tem uma proposta com coerência e se ela se dedica, não para no primeiro empecilho que tem, porque ela vai encontrar vários. Né? Então, por isso que eu falo, sociedades, todos nós, não uma instituição em si. Eu queria dizer que foi uma alegria estar neste formigueiro hoje, com vocês, e prometo fazer muita musculação para que a gente possa, numa próxima oportunidade, estar junto de novo. Muitíssimo obrigada a quem está assistindo a gente online, a todo mundo que está aqui presente. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Obrigada.